Santo tu és, Deus. Tu és Deus, que graça e misericórdia, tua vida é a grande razão do meu existir. E como eu te amo, meu Senhor e Rei. Toda honra
Aleluia. Tome seu assento, amado, em nome de Jesus. Graça e paz a todos, amém, queridos? Que bom que você veio. Você pode dizer para o teu vizinho assim: que bom que você veio. Abra aí a sua Bíblia, em 1 Samuel capítulo 5. 1 Samuel capítulo de número 5. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus já abençoou aqui a oração pela manhã. Temos um grupo abençoado. E agora às 6 horas da tarde também. Um grupo abençoado aqui, orando. E você também, amado, se organize para orar, porque é tempo de oração, amém? É tempo de buscar a Deus. A Bíblia diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar. Amém? Versículo 5 diz assim, eu vou ler aqui na NVI, na tradução NVI, diz assim: mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Versículo 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali, sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto, repita comigo, fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, e te lembrares de mim, e não esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Versículo 16. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que Deus de Israel conceda a você o que pediu. Amém? Deus abençoe a sua palavra. Você pode manter a sua Bíblia aberta. Esse texto da palavra de Deus é um texto bem conhecido, é um texto que nos fala profundamente acerca de oração, até porque Ana está tendo um problema, uma situação difícil, tá? E essa luta em que ela está enfrentando parece que é aumentada, tá? À medida que o tempo passa e à medida que Penina zomba dela, tá? Ana tem um problema, e esse problema que ela tem foi uma permissão de Deus, tá? Eu quero tirar algumas lições desse texto de forma bem objetiva, porque, amados, nós temos que entender que tudo que acontece em nossa vida é da vontade de Deus ou é permissão de Deus. Você pode dizer comigo? Tudo que acontece na minha vida é vontade de Deus ou permissão de Deus. Amados, você não pode dizer, tá? Não, eu estou passando isso tudo por causa do diabo, o diabo é isso. Porque se você começar, sabe, a colocar tudo no crédito do diabo, você está até, de certa forma, exaltando a ele. É importante
importante você entender uma coisa, tá? O adversário de nossas almas, ele só pode ir até onde Deus permite. E se Deus permitiu, saiba de uma coisa, tá? Algumas vezes Deus permite a adversidade para que o nome dele seja glorificado. Amém? A luta que você está passando hoje, ela vai se tornar um grande testemunho amanhã. Então, Ana, ela tem um problema. Ela não pode dar à luz a filho. Ela não pode engravidar. Aí, então, isso o texto é explícito em que Deus havia, de alguma forma, permitido, provocado. Ou seja, Deus estava no controle. Amém? Você acredita que Deus está no controle da sua vida? Talvez você entrou aqui nessa noite, né, e você teve alguma notícia recentemente, né, de uma enfermidade, mas eu digo para você que Deus está no controle. Amém? Quem sabe uma notícia de um desemprego, de uma situação, de um concurso que você não passou, ou alguma situação de moradia, né? Qualquer situação adversa que você possa estar passando, qualquer notícia ruim, saiba de uma coisa: Deus está no controle. Grave essa palavra, tá? Deus está no controle. Ele está dirigindo, ele não perdeu a direção. Ele continua vendo tudo o que está acontecendo na sua vida, e tudo o que está acontecendo está debaixo da permissão dele. Então, Ana, ela ainda tem um outro agravante, amados, que como se não bastasse Deus permitir um problema, aparece ali, né, que na verdade se manifesta, porque às vezes, amado, o inimigo não usa quem está longe, o inimigo usa quem está perto. Pedro estava perto de Jesus, então ele acabou dando lugar ao inimigo. Eliabe era o irmão mais velho de Davi, foi ele que foi usado para provocar Davi, dizendo: você deixou, Davi, aquelas poucas ovelhas sendo intrometido, e você veio aqui fazer o quê? Ou seja, foi o próprio irmão que estava ali, de alguma maneira, provocando. Porque, amados, o milagre, ele tem assim um caminho. Você quer saber o caminho do milagre? Amém? Olha, começa primeiro, para ter um milagre, primeiro você tem que ter uma luta ou uma adversidade. Alguém já tem uma? Meu amado, então você já tem o início do milagre. Quem é que tem uma luta? Deixa eu ver aqui, só metade. A maioria aqui já tem o principal. Você tem a adversidade, você tem um problema, você tem um desafio. Tá? Normalmente, depois do problema, Deus permite que se levante a Penina, que é alguém, amados, que normalmente, tá? Você está achando que a coisa não está tão ruim, mas é alguém que se levanta para dizer para você que o negócio não é assim. Sabe quando você está sonhando? Eu falei agora em Eliabe. Davi, ele perguntou assim: vem cá, quem derrubar Golias, quem que vai ganhar? Aí alguém disse para ele: olha, não vai pagar imposto, vai casar com a princesa, tá? Esse homem vai ficar rico, vai ganhar muito dinheiro também. E aí Davi ficou com os olhos brilhando, porque Davi estava olhando para a bênção. Mas aí, logo Eliabe é aquela pessoa que quando você está sonhando, aí não tem aquela pessoa que dá um beliscão, você, acorda. E aí, o Eliabe é aquele que quer trazer, né, a Penina, tá? Quer trazer você para a realidade. Mas a Bíblia diz que o justo, ele vive pela fé. E fé é o que, amados? É a certeza das coisas que você espera, é a convicção de uma coisa que você não vê. Ou seja, amados, você não anda pelo que você vê, você não anda olhando para as circunstâncias, mas você vive pelo que você crê. E essa Penina, esse Eliabe, esses personagens que normalmente aparecem para tentar mostrar para você a realidade, tá? Como aquele capitão que, quando Eliseu disse assim: olha, em 24 horas a fome de Samaria vai
passar e nós teremos abundância aqui. Sabe o que o capitão disse? Nem se abrisse janelas no céu. Isso não é possível. Tá? Tome muito cuidado, porque a penina é aquela que pode ser aquele, mas é aquela voz, vamos dizer, que pode sair de um homem ou de uma mulher. Alguém que quando você começa a crer, quando você começa a acreditar, a voz da penina, ela quer te trazer para aquilo que você está vendo, que na verdade, às vezes as circunstâncias que você vê é algo que você não vê saída, não tem jeito, é uma coisa difícil. Mas quando você começa a olhar para a palavra e quando você começa a acreditar, você começa a sorrir por algo que não aconteceu. Você está passando uma luta, só Deus sabe como você chegou aqui nessa noite. Mas você é capaz de olhar para o seu vizinho e dar um sorriso, não é? Ei, Davi, dá um sorrisão aí, né? Dá um sorriso aí para o seu irmão. Ninguém sabe, amado, a pessoa pensa que a sua vida é um mar de rosas, mas só Deus sabe a luta que você está passando. E a penina é aquela que provoca, é aquela, tá, que gostava de jogar na cara de Ana que ela não podia ter filho. Eu imagino Penina cantando a musiquinha: você não pode ter filho, eu posso, você é estéril. Ela devia fazer o serviço ali, tá? Cantando o tempo todo, provocando, como se não bastasse, tá, ser estéril. Ana tinha que ouvir a Penina a provocar. Penina estava sempre provocando Ana. E o que Ana fazia? Chorava. Ana chorava e não comia. Ana estava desenvolvendo já um estado, sabe, até de depressão. Sem comer, o diabo quer assim: você, não estou com fome, come aí um pouquinho. Não quero comer nada. O inimigo quer você assim, sabe, não quer comer, não, só chora, sabe, quer ficar sozinho. O adversário é assim que Penina quer você. Mas, amados, aí no versículo 9 eu li que teve um dia que ela terminou de comer, o marido sempre insistia, e vamos para Siló. Siló estava o templo, estava ali a casa de Deus, cara, era o local ali aonde, o local onde o tabernáculo estava. Então o que acontece? Ela continua, apesar da luta, indo para a casa de Deus. Mas uma coisa que eu aprendo também é que a tua luta não pode impedir você de ir para a casa de Deus. Amém? Você toma posse disso? Amém. A Bíblia diz: não deixeis de congregar, quanto mais vezes que aquele dia se aproxima. E aí, amados, aí como ela está na casa de Deus, como você está nessa noite, o que aconteceu? Ela ali, de repente, ela se levantou, porque a casa de Deus é lugar de pessoas se levantarem, amém? Você pode ter chegado aqui se arrastando, mas Deus te trouxe aqui para te levantar, amém? E você vai sair daqui, de repente você chegou aqui, só Deus sabe como você chegou. Mas interessante, Ana está ali na casa de Deus, tá? No santuário do Senhor, e aí o texto diz: Ana se levantou, ainda que ela estava com a alma amargurada, e aí ela chora muito, e orou ao Senhor. Agora tem uma diferença, mano. Quem chora em casa, tá? Quem chora assim por chorar, chora fora da presença de Deus, chora sem assim saber por que está chorando, tá? É uma coisa. Mas agora, como diz uma canção do Kleber Lucas, quem chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Quem toma posse? Aleluia. Então, amados, uma coisa é chorar por chorar. Você chora, até não ter mais lágrimas, até não ter mais força. Mas outra coisa é você chorar na presença de Deus. Ana agora está chorando ali no santuário, e ela chora e ora.
Tem uma canção que o Delcio vai cantar aqui qualquer dia desse, que é Vitória vai chorando, geme e chora. O Delcio vai ensaiar aí com o Rafael, não sei com quem, né? Marcos Nascimento, alguém lembra dessa música? Alguém lembra? Você tem mais de 40, irmão, com certeza. Eternidade. Marcos Nascimento lançou essa música. Você quer vitória? Tem muita gente, amados, que quer vitória, mas a pessoa não derrama a alma na presença de Deus. Você quer vitória, mas você não chora na presença de Deus. Amados, olha, a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Se você, amados, tem clamado a Deus por uma coisa, saiba disso. Um coração quebrantado e contrito. Você que está orando para que a sua família venha se converter, um coração quebrantado e contrito. Porque não adianta você orar com raiva. Eu estou orando para esse meu parente, mas Deus, ele não quer nada. Ele tem que ir mais ir para o inferno, não quer nada, Deus. Que oração é essa? Você já está falando para Deus que quer o teu parente ir para o inferno? Eu já falei, Deus. Você está orando ou você está entregando, abrindo mão? Você não precisa falar mal do teu parente. Você não precisa falar algumas coisas erradas que ele faz. Deus sabe de tudo. Mas você pode chorar na presença de Deus. Amém? E clamar por ele. E aí, é muito interessante que ela agora está chorando e orando. E ela está no santuário. Amém? Então você aprendeu? Ela está no santuário. Ela está chorando, mas ela também está orando. Porque, amados, você pode chorar, mas se você só chorar, tem gente que diz assim: quando eu choro, eu me sinto tão aliviado. Mas se você só chorar e não orar, amado, também não adiantou. E uma outra coisa que eu aprendo também, então no versículo 10, na parte A, ela fez um voto. Pergunta ao seu irmão: você já fez um voto? Mas Ana fez um voto. Você sabe que nos dias de hoje, as pessoas não fazem mais muito voto. Sabe por quê? Porque realmente está em Provérbios que é melhor você não votar do que você votar e não pagar. E a maioria das pessoas, elas, então eu vou votar alguma coisa para Deus e aí depois eu não pago, então é melhor eu não votar. E a verdade é que o voto sempre aconteceu na Bíblia, mas as pessoas que estavam pedindo a Deus alguma coisa, era natural fazer um voto. É claro, se você não vai pagar o voto, não faça, tá? Não faça. Mas agora, você pode fazer um voto a Deus. No caso de Ana, ela que começa a fazer um voto diante de Deus. O texto vai dizer aqui o que ela está prometendo. Ela promete algo sério. Ela promete entregar o filho para, só desmamar o filho e entregar o filho lá no santuário para que ele vivesse na casa de Deus. Ou seja, ela não podia ter filhos. Ela era estéril. E ela fez um voto para Deus: Deus, já que eu não tenho nada, então, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ao Senhor. Tá? O voto não obrigatoriamente tem que ser dessa forma, tá? Nesse molde. Tá? Tem gente que fala assim: Senhor, eu estou desempregado. Tá? Não é que tem que ser dinheiro, ou que tem que ser. Às vezes pode ser tempo. Tá? Às vezes a pessoa trabalha 12 horas por dia. E ela fala assim: Deus, se o Senhor me der um emprego, que eu tenho uma carga horária menor, eu vou oferecer 1 hora do meu dia para ti. Tá? Nessa 1 hora eu vou evangelizar. Nessa 1 hora eu vou ler a Bíblia, eu vou orar. Tá? A pessoa pode, eu vou estar sempre nos cultos. Tá? Salvo se eu tiver mal mesmo de saúde, alguma situação. Mas Deus, se o Senhor me der um emprego que me permita estar na igreja, olha, Deus, eu vou levar a sério.
né? Então, a pessoa pode fazer um voto, também pode. Eu falei de valores, tá? Não é proibido também. Às vezes a pessoa está desempregada. Eu já ouvi, amados, tem uma pessoa que disse assim: pastor, eu fiz um voto. Ela não me pediu orientação para isso não, tá? Ela disse assim: eu estou desempregado, se eu arrumar um emprego, os 2 primeiros meses de salário eu vou doar na igreja. Aí eu falei, e aí tu já tem um ano e eu não dei nem o dízimo. Nem o dízimo, entendeu? Assim, ela disse que iria doar 2 meses de salário. Aí estava querendo negociar, eu posso passar no cartão de crédito 12 vezes? Deu uma conversa, eu falei, que coisa séria, sabe? Porque na verdade, às vezes você no desespero, você faz um voto, mas pode ser uma coisa pequena, mas aquilo que você votar, faça, tá? Faça. Às vezes é uma coisa que você não vai te pesar, tá? E você que não tinha nada, você pode fazer um voto, colocar diante de Deus. É uma situação, tá? Uma situação que para você é importante. Ana, tá? Como ela achava que ter um filho era importante, ela colocou isso diante de Deus. E depois você vai ler, amados, que Ana, depois ela teve, sabe mais quantos filhos? Mais 5. Ela era estéril, não podia ter filhos. Ela teve Samuel, mas ela depois vai ter mais 5 filhos. Então, mas a gente aprende com ela, quer dizer, ela chorou, ela orou, ela não deixou de estar na casa de Deus, tá? Ela fez, no caso, o voto, tá? Pensa direitinho, tá? Muitas das vezes o voto, ele acaba se tornando um ponto que nos ajuda a executar, no caso, a fé. Porque quando você diz assim, bom, se isso acontecer na minha vida, eu vou fazer isso para ti, meu Deus. Então, parece que isso se torna, no seu coração, a coisa fica mais firme. Você tem um compromisso com Deus. Jacó fez um voto a Deus. Ele estava, amados, sem nada. Estava ali, sabe, no início de uma jornada, fugindo de casa. E ele faz um voto a Deus. E interessante, Deus abençoou Jacó. Jacó ficou próspero. Eu não sei, de repente o seu problema não é nem questão financeira. De repente você tem um sonho, um projeto, alguma coisa que você sonha. E agora você tem que fazer um voto, se você é casado, fazer um voto. Você não pode fazer um voto em concordar, assim, algo que o teu marido ou a tua esposa esteja envolvido, e que aí você fez o voto e agora não, assim, ele tem que concordar, ou ela tem que concordar, você não pode envolvê-lo, tá? De maneira, tem que ser conversado, até para não trazer problemas, tá? E aí, Ana, ela coloca diante de Deus esse voto, tá? E ela continua ali falando com Deus, tá? Falando sobre o seu voto. E aí no versículo 12 diz: enquanto ela continuava a orar, fala para o teu irmão assim, continue orando, tá? Ela continuou orando diante do Senhor, ela fez o voto. Então teve choro, teve oração, teve voto e teve mais oração, porque a oração pode ser igual alface para quem está fazendo dieta. A oração é liberada, tá? Você pode orar, tá? De repente o voto você pode fazer um só, mas um voto só, não faz mais de um, porque senão esquece e aí dá problema. Mas aí ela continua orando, e ela vai orando, e enquanto ela orava, tinha ali um sacerdote ali que estava observando ela orar. Amados, tem gente que vai para a igreja para observar o outro, não é? Aqui era até o sacerdote. O sacerdote está olhando para ela, observando que ela orava silenciosamente, os seus lábios mexiam, mas não se ouvia a voz, porque ela estava só sussurrando ali. Não tem quando a pessoa está mexendo os lábios, e está chorando, e está orando, e você não entende nada? Eu não sei não, mas parece que esse Eli era meio fofoqueiro, queria saber. Depois fala das mulheres, né? O Eli aqui queria saber o que ela estava orando, né? E aí
Ele fez como muitos fazem: quando não entende uma coisa, acusa. Você já viu gente assim, mano? Eu me lembro de uma situação que eu comprei uma casa financiada por 20 anos, e aí teve gente da cidade que queria saber: não é possível, como é que nessa crise ele compra uma casa? Aí falou assim: ó, ele está roubando, ele roubou para comprar a casa. Aí eu tive que trazer até o negócio da Caixa Econômica. Aí o cara falou: agora sim. Eu não podia dormir sem saber como é que ele comprou isso. Pensei que tinha comprado à vista. Tem gente que, aqui no caso de Eli, tudo bem que era um sacerdote, tá? Mas tem gente que ele quer saber o segredo da tua vitória. Ele quer saber. E a curiosidade dele leva ele, às vezes, a fazer uma acusação. No caso aqui, mas ele olhou para a mulher, só porque ele não conseguiu ouvir o que ela falava, ele disse para ela: você está embriagada, mulher? Para com essa cachaça, no caso aqui era vinho, para com essa manguaça, né, se fosse hoje. Que é isso, mulher? Você vem para a casa de Deus. A verdade, mas talvez ele até, assim, sabia que não era, mas aí ela teve que contar. Se eu fosse você, eu não contava não, sabe? Porque tem gente que fala, vem cá, estão falando aí que você comprou esse carro aí, assim assado, estão falando aí que você ganhou esse carro. Uma vez falaram, porque o pastor Cacau tinha parente no governo, aí ele fez a casa, aí falaram assim: não, falaram aí que você tem um emprego aí no governo, né? Aí coitado do pastor Cacau, para ele ter que falar: não, eu trabalho muito, eu faço hora extra. Então tem esse negócio com ele, mas está repreendido. Amém, irmãos? Aí, mas a Ana, ela não está muito aí, e ela acaba falando. Aí ela fala: olha, eu estou aqui, não estou bêbada não, eu estou aqui angustiada, tá? Eu estou derramando a minha alma na presença do Senhor. Porque, amados, nem sempre que alguém chora é porque está triste, tá? Simplesmente. Tem gente que chora porque está sentindo a presença de Deus. Amém? Você chora não é por causa da angústia. Você já chorou assim, amado? Você está sentindo a presença de Deus tão forte e você começa a chorar, sabe? Chorar porque você está sentindo a presença dele. E Ana está assim, amados, diante do Senhor. E aí ela disse: não me julgue, não me considere, tá? Até como uma vadia, não é isso. Eu estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. E aí Eli ficou sem graça e falou: vá em paz, e que o Senhor Deus de Israel conceda a você o que pediu. Amém? O que você está pedindo, quem toma posse, Deus vai te conceder. Fique de pé, em nome do Senhor Jesus. O que você está pedindo a Deus, Ele vai conceder a você. Amém, irmãos? E ela encerra dizendo o seguinte: só uma coisa, isso eu não posso deixar de citar, você em pé. Aí ela foi embora e disse: espero que Deus seja benevolente comigo. Agora aprenda uma coisa, tá? Não é para você rir, entenda o sentido espiritual da coisa. Aí ela foi para casa, tá? No versículo 18 vai dizer assim: ela disse: espero que seja benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Ela parou, mas com aquela bobagem de não comer. Não quero comer, não aguento. E aí uma outra coisa, na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Mais uma coisa, ela adorou o Senhor. E então voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Interessante. Ela queria o quê? Ter filhos. Agora, interessante, Deus abençoou a Ana através do sacerdote. Amém. O sacerdote orou.
ainda que no início ele estava ali, mas era o único que tinha para ser usado. Depois você vai ver a história desse homem aqui, amados, é terrível. Ele está sempre sentado, ele não educa bem os filhos. Deus já está planejando tirar esse homem. Mas é interessante, Deus não prejudica um servo fiel por causa de um pastor infiel. Interessante isso. E aí, ele abençoa a Ana. Ou seja, a Ana estava certa. O Eli, que tinha os seus problemas, que estava ali nessa curiosidade. Agora a Ana estava certa, ela estava ali com sinceridade. Agora, mesmo que o sacerdote orou e abençoou, aprenda uma coisa: Ana, ela comeu, ela voltou para casa, ela não estava mais com semblante triste, e ela teve relações sexuais com o seu marido. Por quê? Porque ela queria ter um filho. Amados, tem uma parte que Deus vai fazer, mas tem uma parte que é você que vai fazer. Amém? Ressuscitar mortos, Deus é que faz. Tirar a pedra, você pode fazer. Amém? Jesus chegou na entrada do sepulcro e disse: tirai a pedra. No caso aqui, como o caso era filho, não tinha como Ana engravidar se ela não tivesse relações com seu marido. Eu não sei o que você está pedindo a Deus, mas dependendo do que você está pedindo, tem uma parte que cabe a você. Você está pedindo a Deus para passar no concurso? Você tem que estudar, você tem que se inscrever. Ah, Deus, manda um anjo lá, eu não vou nem me inscrever, meu nome vai aparecer lá, eu não vou nem fazer a prova, mas meu nome vai surgir lá como eu passei. Ô meu amado, você está querendo o quê? Que Deus adultere o resultado do concurso? A tua parte é você que vai ter que fazer. Amém? Ana queria engravidar. Tem alguém que está querendo engravidar do seu milagre aqui nessa noite? Vai engravidar, o pessoal fica com medo. É do milagre. É do milagre. Você está querendo engravidar mesmo do milagre? Tem uma parte que cabe a você fazer. Agora aprendo duas coisas. Primeiro, muda essa tua cara, sabe, de derrotado, de abatido. Para com esse negócio de não comer, de ficar fazendo autoflagelação, sabe? Fica, eu não consigo, não dá, tudo dá errado. Muda o teu jeito de andar, muda o teu semblante, volta para casa, porque você não pode orar na igreja. Ana podia ter ficado no santuário e falado assim: ah, sabe o que é ele? Eu quero ficar só na igreja, porque na minha casa eu não tenho paz. Ei, meu amado, faça igual o gadareno. Jesus, depois de orar por ele, expulsar os demônios dele, ele disse: eu vou te seguir, Jesus. Jesus disse: não
o filho que Deus me deu. E aí ela entrega a Eli. Isso está a partir do versículo 24. Aí no capítulo 1, num capítulo, a bênção acontece. E o capítulo 2 é só louvor. Eu profetizo que o próximo passo da sua vida vai ser louvor. Amém? Você pode ter entrado aqui nessa noite chorando, mas olha, o que Deus tem para você no capítulo 2. Amém? Fala para o teu vizinho, olha, está chegando o capítulo 2. Se no capítulo 1 começou com choro, o capítulo 2 vai ser com louvor e adoração. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Levante as suas mãos para o céu. Fale com Ele. Eu não sei em que parte da igreja Ana estava. Eu só sei, amados, o importante não era aonde ela estava. O importante era o coração de Ana, como estava. Você, em nome de Jesus, comece a falar com Ele. Se você foi tocado para fazer um voto, sabe, faça. Se você está sendo tocado, às vezes você tem um sonho, o maior sonho. Eu quero ter a alegria de ver a minha casa servindo ao Senhor. Deus, no dia que isso acontecer, eu vou fazer isso para Ti. Eu não sei o que você pode fazer para Deus, mas é bom que você memorize, porque Deus vai fazer a parte dele. Deus vai fazer a parte dele. E aí você tem que se lembrar do que você falou. Por quê? Porque Deus é fiel. A questão é, será que nós somos fiéis? Precisamos ser fiéis. Fiel ao Senhor. Senhor Deus e poderoso Pai, estão aqui os teus filhos na tua casa. Oh, meu Pai, o tempo passa como passou na vida de Ana, ano após ano. Senhor, e a madre continuava estéril. Meu Pai, e apesar dela não poder ter filho, Penina se levantou. E tem pessoas aqui, meu Pai, que tem um espírito de Penina que está provocando, que está tentando tirar a paz, que está tentando tirar o sono, que está tentando tirar o apetite, que está tentando tirar a alegria. Ah, Deus, mas no nome do teu Filho amado Jesus, nós estamos na tua casa, como Ana. Ana foi para a tua casa, lugar de adoração, lugar onde o teu povo se reúne. Ela poderia ter ido para qualquer outro lugar, já que quem fechou a madre dela foi o próprio Deus. Ah, Deus, quando o Senhor fecha uma porta, só o Senhor pode abrir. Pai, não adianta fugir, não adianta estar em outra parte. Nós temos o lugar de, Pai, o teu servo está, é a tua casa. E nós estamos aqui, Senhor. Teus filhos estão aqui diante do sacerdote, ouvindo a tua palavra. Quem sabe, meu Pai, pessoas que entraram aqui, eu enquanto homem, eu mesmo, meu Pai, não compreendo a história, não compreendo a vida, não compreendo enquanto homem. Mas, meu Pai, o teu Espírito está aqui. E o Senhor compreende esse coração. Eu creio, meu Pai, que enquanto teu filho, a tua filha fala contigo, o Senhor está colhendo as lágrimas. O Senhor, meu Pai, está ouvindo o voto. Pessoas que estão fazendo voto nessa noite. Meu Pai, o Senhor está ouvindo agora a oração. O Senhor está ouvindo o voto. O Senhor, meu Pai, está contemplando esses corações. E eu, como Eli, na condição de sacerdote, eu também profetizo. Vai em paz, receba a tua bênção, receba a vitória sobre a sua vida familiar, sobre os seus negócios, receba a bênção sobre o teu organismo, a sua saúde, receba o milagre. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus.
venha mudar, que teu filho, a tua filha venha se alimentar normalmente, Pai, e aquelas ações que não é o Senhor que vai fazer, porque existem ações que somos nós que temos que fazer. Oh, meu Pai, dê toda a condição. Quem sabe para Ana era muito difícil ter uma relação sexual, já que, Senhor, ter relação sexual significava para ela frustração, porque nunca acontecia. Certamente uma voz disse para ela: não vai dar certo de novo, não vai dar certo de novo. Mas Deus, uma coisa é fazer as coisas mecanicamente, outra coisa é fazer com a tua presença. Eu creio, o teu filho, coisas que o teu filho, a tua filha já tentou fazer e não deu certo, o resultado foi nulo. Oh, meu Pai, assim como Pedro lançou as redes depois de pescar a noite toda, mas ele disse: eu vou fazer de novo debaixo da tua palavra, porque debaixo da tua palavra eu creio que vai ser diferente. Eu profetizo, meu Pai, teu filho, tua filha vai sair daqui e debaixo da tua palavra, Pai, aquilo que era frustração vai se converter em milagre. Pai, eles voltarão aqui na tua casa para pagar o voto, para dizer: pastor, naquele dia eu fiz um voto, naquele dia aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia ser a minha morte, naquele dia, pastor, Jesus mudou a minha sorte, e aqui está o meu voto sendo cumprido. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos, eu profetizo para a glória do teu nome, eu profetizo um milagre, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo a bênção do Senhor sobre a igreja, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Ana teve mais 5 filhos, 3 rapazes, 3 homens e 2 mulheres. Para aquela que era estéril, Jesus mudou a sorte dela. E Jesus te trouxe aqui nessa noite para mudar a sua sorte. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus, obrigado por essa noite. Obrigado pela vida dos teus filhos, que com fidelidade têm estado aqui nos cultos. Te louvo, meu Pai, porque cada vez essa igreja se mostra mais firme, Pai, nos teus propósitos. Pai, ninguém está aqui para ver nome ou para estar no evento, Pai, mas teus filhos vieram aqui nessa noite porque queriam ouvir a tua palavra, queriam estar na tua casa, Pai, eles vieram porque te amam, meu Pai. Por isso eu te peço, abençoe teus filhos, leva em segurança, livra de todo mal nesse período de esta, meu Pai, sempre, mas guarda o lar, guarda a vida dos familiares, guarda na estrada, guarda teus filhos, meu Pai, que tem negócios, abençoa, Pai. Eu oro também pela Dona Rosa, meu Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua filha. O Senhor está no controle. Eu creio, o Senhor está no controle dessa situação. Profetizamos a bênção sobre a tua filha, um milagre, oh meu Pai, para a glória do teu nome. Abençoe o Pablo, nosso vizinho aqui, filho da Elinete, Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre ele, meu Pai, cura, restaura, opera um milagre na vida dele, Pai, para a glória do teu nome. Muito obrigado, meu Pai, por essa noite. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça.
Leva teus filhos agora, como Ana saiu da tua presença ali no templo. Pai, saiu dali com fome, saiu dali com vontade de comer alguma coisa. Pai, saiu dali com um semblante diferente. Saiu dali porque ela já tinha certeza da vitória. Saiu dali, Pai, depois de adorar o Senhor, para fazer a parte que lhe cabia, porque ela sabia que o milagre já tinha sido liberado no céu. E teus filhos também saiam daqui como júbilo para a glória do teu nome. Que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe.